Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Detalhada. Aqui é o professor Marconi Oliveira. Vamos resolver um problema? Considerando o gráfico abaixo e sendo P um ponto de tangência, determine o valor de cotangente de θ. Aqui estão as alternativas. O problema foi retirado do livro Trigonometria Plana e Esférica e Introdução ao Cálculo, da editora Lumbreiras. Eixo temático do problema: trigonometria. Conteúdos abordados: sistema cartesiano, triângulo retângulo, razões trigonométricas, arcos côngruos, equação do segundo grau. E a quantidade de soluções propostas para este problema é de 1. Antes de começar, vou apresentar alguns elementos que serão utilizados durante a resolução. Arcos côngruos. Considere o sistema cartesiano formado pelos eixos ortogonais x e y e uma circunferência com centro na origem e de raio 1. Essa circunferência corresponde ao ciclo trigonométrico, onde o eixo x é o eixo do cosseno e o eixo y é o eixo do seno. Fixando um ponto no ciclo e partindo da origem desse ciclo no sentido anti-horário, podemos gerar um arco de circunferência inicial θi e um ângulo central correspondente θi. Partindo do ponto fixo e dando uma volta completa até parar novamente no ponto fixo, geramos um segundo arco de circunferência θf e um ângulo central correspondente θf. O arco de uma volta θf é congruente ao arco inicial θi, assim como o ângulo central θf é congruente ao ângulo central θi. Então, temos aqui um exemplo de arcos côngruos. Com isso, um arco final θf e um arco inicial θi são côngruos se e somente se θf é igual a θi mais k vezes 2π, com k sendo um número inteiro e k sendo o número de voltas no ciclo. Triângulo retângulo. Considere o triângulo retângulo e o ângulo agudo θ. Em relação ao ângulo θ, temos o cateto oposto e o cateto adjacente. A razão trigonométrica que relaciona os catetos é a tangente. Então, tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Temos também que a cotangente é a inversa da tangente. Com isso, a cotangente é dada pela razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Equação do segundo grau. A equação do segundo grau é toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são coeficientes reais com a diferente de zero. Temos também a fórmula do discriminante delta, dado por delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. E desse discriminante delta existem três possibilidades, sendo x1 e x2 raízes reais da equação. Se delta for maior que zero, a equação terá duas raízes reais e diferentes. Se delta for igual a zero, a equação terá duas raízes reais e iguais. E se delta for menor que zero, a equação não terá raízes reais. E das propriedades dos números reais, sejam a e b números reais. Se o produto a vezes b é igual a zero, então a é igual a zero ou b é igual a zero. Vocês estão prontos? Então acompanhe com calma e bastante atenção e vamos aprender como se resolve este problema. Bom, pessoal, vamos iniciar a resolução do problema proposto. Temos aqui o sistema cartesiano de eixos ortogonais x e y, o gráfico da função definida por y igual a raiz quadrada de x menos 1 em vermelho, uma reta que tangencia a curva y igual a raiz quadrada de x menos 1 em azul e θ, um ângulo de 2 voltas. O problema pede a cotangente desse ângulo θ. Certo? Então vamos lá.
Para representar e localizar pontos no sistema cartesiano, utilizamos o par ordenado formado pelas coordenadas cartesianas x e y nesta ordem, onde x é a primeira coordenada, chamada de abscissa, e y a segunda coordenada, chamada de ordenada. Então, temos aqui o ponto P, onde a abscissa é um valor x e a ordenada y correspondente é a raiz quadrada de x menos 1. Vou escrever aqui. A abscissa é um valor x e a ordenada correspondente y é raiz quadrada de x menos 1. Assim, o ponto P tem como par ordenado x raiz quadrada de x menos 1. Certo? Este segmento tracejado vertical é paralelo ao eixo y e perpendicular ao eixo x. Então, aqui temos um ângulo reto. Além disso, observe que foi formado este triângulo retângulo, onde o cateto horizontal vale x e o cateto vertical vale raiz quadrada de x menos 1. Vou desenhar o triângulo retângulo aqui. Aqui vale x e aqui raiz quadrada de x menos 1. Beleza? Agora, vamos observar este ângulo θ. Considere este ângulo agudo aqui, só essa primeira parte, essa abertura inicial, formada entre a reta azul e o eixo x. E vamos tomar o ponto P pertencente à reta como referência. Observe que o ângulo θ, contado a partir desse ângulo inicial, corresponde a exatamente 2 voltas até parar novamente no ponto P e com a mesma abertura do ângulo inicial. Observe, partindo daqui, uma volta, veja só como deu a mesma abertura, segunda volta, deu a mesma abertura. Ou seja, quando você tem um determinado arco ou ângulo tomando como base o ciclo trigonométrico, ao dar uma volta completa até parar no mesmo ponto que define esse arco ou ângulo, o arco inicial e o arco de uma volta serão congruentes, pois se tratam de arcos côngruos. Então, se partirmos de um determinado arco, não importa quantas voltas sejam dadas, até parar no ponto do arco inicial, os ângulos serão os mesmos. Ou seja, este ângulo de 2 voltas θ é a mesma do ângulo de uma volta, que é o mesmo do ângulo agudo inicial. Com isso, este ângulo inicial aqui vale θ e o ângulo do triângulo retângulo também vale θ. Agora, com o auxílio do triângulo retângulo, podemos ir atrás da cotangente de θ. Sabemos que a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo agudo, e que a cotangente é a inversa da tangente. Então, a cotangente é a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Como o cateto adjacente ao ângulo θ vale x e o cateto oposto vale raiz quadrada de x menos 1, temos que a cotangente de θ é igual a x sobre raiz quadrada de x menos 1, certo? Agora, eu vou passar essa raiz quadrada de x menos 1 para o primeiro membro,
multiplicando com a cotangente de θ. Então, temos cotangente de θ vezes raiz quadrada de x menos 1 igual a x. Beleza? A próxima etapa agora é elevar ambos os membros ao quadrado para que se possa eliminar esta raiz quadrada. Então, vou escrever aqui. Elevando ambos os membros ao quadrado, aqui temos um produto entre dois termos elevado ao quadrado. Então, pela propriedade da potência, cada um desses termos vai ficar elevado ao quadrado. Cotangente de θ elevado ao quadrado é igual a cotangente ao quadrado de θ, e raiz quadrada de x menos 1 elevado ao quadrado, o radical vai cancelar com o expoente. E x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Então, temos que cotangente ao quadrado de θ vezes x menos 1 é igual a x ao quadrado. Agora, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, multiplicando a cotangente de θ com o x e com o 1. Então, vai ficar assim. Cotangente ao quadrado de θ vezes x menos cotangente ao quadrado de θ igual a x ao quadrado. Agora, passando todos esses termos para o segundo membro, temos 0 igual a x ao quadrado menos cotangente ao quadrado de θ vezes x mais cotangente ao quadrado de θ. Certo? Observe que chegamos em uma equação do segundo grau completa, onde o coeficiente A é igual a 1, o coeficiente B é igual a menos cotangente ao quadrado de θ e o coeficiente C é igual a cotangente ao quadrado de θ. Então, A igual a 1, B igual a menos cotangente ao quadrado de θ e C igual a cotangente ao quadrado de θ. Identificado os coeficientes, irei utilizar a fórmula do discriminante delta, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Assim, delta igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os coeficientes, temos delta igual a menos cotangente ao quadrado de θ elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes cotangente ao quadrado de θ. Então, delta é igual menos cotangente ao quadrado de θ elevado ao quadrado vai ficar cotangente à quarta de θ menos 4 cotangente ao quadrado de θ. Beleza? Vou puxar uma seta aqui para continuar. Agora vem a parte chave do problema. Observe que o ponto P é um ponto de tangência entre a reta e a curva definida por y igual a raiz quadrada de x menos 1. Isto é, a reta e a curva têm um ponto em comum. Então, isso significa que no ponto P, a reta e a curva são iguais, ou ainda, que apresentam a mesma raiz para x,
Mas como se trata de apenas uma raiz em comum, significa que, pelo estudo do discriminante de uma equação do segundo grau, o valor do delta é igual a zero, pois quando o delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais, que na prática acaba sendo contada como uma única raiz. Então, como nós temos uma raiz comum, delta é igual a zero. Assim, cotangente à quarta de θ menos 4 vezes cotangente ao quadrado de θ é igual a zero. Certo? Saímos de uma equação em x e caímos em uma equação em cotangente de θ. Agora, podemos aplicar aqui uma fatoração colocando a cotangente ao quadrado de θ em evidência. Então, cotangente ao quadrado de θ vezes cotangente ao quadrado de θ menos 4 igual a zero. Agora, temos que o produto de cotangente ao quadrado de θ por cotangente ao quadrado de θ menos 4 é igual a zero. Ou seja, para esse produto ser zero, ou cotangente ao quadrado de θ é igual a zero, ou a cotangente ao quadrado de θ menos 4 é igual a zero. Fazendo para cada um dos casos, teremos o seguinte. Primeiro, cotangente ao quadrado de θ é igual a zero. Extraindo a raiz quadrada, cotangente de θ é igual a raiz quadrada de zero e, portanto, cotangente de θ é igual a zero. Bom, cotangente de θ igual a zero não pode ser a resposta, pois a cotangente só é zero quando θ é igual a π sobre 2 ou 90 graus, ou θ é igual a 3π sobre 2 ou 270 graus, e seus respectivos arcos côngruos. E pela figura do problema, θ não é nem π sobre 2 e nem 3π sobre 2. Com isso, cotangente de θ não pode ser zero. Beleza? Então, vamos para a segunda parte, onde cotangente ao quadrado de θ menos 4 é igual a zero. Logo, cotangente ao quadrado de θ é igual a 4. Extraindo a raiz quadrada, cotangente de θ é igual a raiz quadrada de 4. E daqui nós temos duas situações. Ou cotangente de θ é igual a menos 2, ou cotangente de θ é igual a 2. Porém, a cotangente de θ não pode ser menos 2, pois o ângulo θ formado pela reta e pelo eixo x estão localizados no primeiro quadrante do sistema cartesiano. E no primeiro quadrante, todos os valores para a cotangente são positivos. Então, não pode ser menos 2. Então, não pode ser menos 2. E com isso, a única possibilidade é a da cotangente de θ ser igual a 2. Assim, conclui-se que a cotangente de θ é igual a 2, cotangente de θ igual a 2, o que nos dá como alternativa a letra E. Certo, pessoal? Então, este foi um ótimo problema que envolveu vários conhecimentos de trigonometria,
Com a presença de um ângulo θ inicialmente estranho, mas que com o conhecimento de arcos côngruos do ciclo trigonométrico, ficou mais fácil de analisar e prosseguir com a resolução. Envolveu também análise de gráfico, ponto de tangência, raiz de função e um pouco de equação do segundo grau, ou seja, tópicos de diferentes ramos da matemática interligados entre si que tornam um problema bem interessante e que possibilita várias discussões no que tange a resolução de problemas. O que acharam deste problema? Deixe seu like e seu comentário aqui embaixo. Encontrou uma segunda maneira de resolver este problema? Compartilhe com a gente. Basta enviar para o e-mail que está na descrição que certamente irei gravar a sua proposta de solução. Se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos e ative o sino de notificações para ser avisado de novos problemas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos bem e até o próximo problema. Muito obrigado por assistir ao canal Matemática Detalhada. Até a próxima!